saindo do Paquistão em direção ao Irã, depois ele deu um pulinho na África. Bom, essa é a parte da viagem do Arthur Simões que a gente vai ver hoje. Lembra? Ele deu a volta ao mundo em 3 anos. O cara é fera, né? Vamos ver isso? Bem, eu sou Arthur Simões e agora a continuação da volta ao mundo de bicicleta. Terceira parte, né? E quando eu saí do Paquistão, cheguei no Irã, o Irã era uma incógnita, eu não sabia o que eu ia encontrar ali. Só no Paquistão que eu estava encontrando gente vindo do Irã e estavam falando muito bem. E quando eu entrei, realmente eu vi um país muito estruturado, muito mais do que eu podia imaginar, um país relativamente rico, com pessoas extremamente educadas, simpáticas e muito hospitaleiras. Então o Irã foi uma surpresa extremamente boa, assim. Tanto que eu recomendo para as pessoas até hoje, assim, se elas quiserem um país interessante, vá para o Irã. É um pouquinho difícil você tirar o visto, mas vale a pena. Em Dubai eu também consegui ter um respiro, porque depois de todos esses países, né, na Ásia, onde muitas vezes eu não conseguia encontrar uma bicicletaria para comprar uma peça para bicicleta e nada, porque as bicicletas lá são muito diferentes, modelos muito antigos e tal. Poxa, Dubai eu consegui encontrar os equipamentos que eu precisava, as peças para trocar na bicicleta, daí melhorei e também fui tirar um novo passaporte, porque o meu estava cheio já estava todo cheio de carimbo, adesivo e tal. Peguei a bicicleta, continuei, atravessei o deserto de Omã, que era grande, atravessei o Iêmen também, que era um país relativamente perigoso, todo mundo falava para não ir, mas me surpreendi muito positivamente com o Iêmen, um país com as pessoas extremamente hospitaleiras, muito simpáticas. Foi um dos países que eu mais gostei, assim como o Mianmar. E daí do Iêmen tomei um barco cargueiro para a África, que eu sempre evitava pegar avião. Então peguei não era um navio cargueiro de contêiner, era um barco mesmo, que leva cabra, leva umas tranqueiras, um barco de madeira mesmo. Deixa eu ver se fica assim, pronto, ficou. Daí peguei esse barco, uma viagem de 2 dias, né, até a costa do Djibouti, que passa pelo mar da Somália, que tinha os piratas. Acho que na época se falava mais dos piratas, hoje em dia não se fala tanto. E daí, poxa, um momento meio tenso, né, porque vai que os piratas vão ali e pegam o barco. Mas cheguei em Djibouti e ali, pô, a África mudou um pouco a situação, né. A situação dos países era bastante difícil, né, países muito pobres, onde muitas vezes é até difícil de conseguir comida, você vê que a população tem muita necessidade e tal. Mas não só isso, como estrangeiro, eles têm uma espécie de um certo racismo, um xenofobismo ali, é meio complicado. Então todo dia em Djibouti e na Etiópia jogavam pedra em mim. Então eu estava pedalando, eles vinham, gritavam a palavra para estrangeiro, que é farande, gritavam farande, farande, isso soava como uma sirene, mais gente aparecia, né, das casas, brotavam muitas vezes e vinham tacar pedra em mim. Então durante mais de um mês eu fiquei tomando pedrada todo dia. Por sorte eles eram ruins de mira, então muitas vezes eles erravam e era uma boa desculpa para eu usar capacete também. Daí dali eu entrei no Sudão. O Sudão inverteu a situação. As pessoas eram muito mais simpáticas, não jogavam pedra em mim, o que já era ótimo, mas ao mesmo tempo era um país que estava em guerra civil há mais de 30 anos. O Sudão não tinha sido dividido ainda. Então, poxa, um país em guerra civil, uma guerra tão longa, era um país praticamente em ruínas. Então, quando eu olhava no mapa, falava, essa é a cidade que eu vou. Quando eu chegava na cidade, eu encontrava ruínas, falava, será que essas são as ruínas ou a cidade? Era a cidade, né? E daí, quando eu saí do Sudão, fui pro Egito, e daí a situação começou a se normalizar um pouco. O Egito era mais tranquilo, tinha que ser escoltado pela polícia também, mas já tinha mais turista, dava para me comunicar em inglês com mais facilidade. Enfim, a comida era mais gostosa, que no Sudão, um país em guerra, a comida sempre é terrível. Era basicamente uma comida para você não morrer de fome, né? Tudo enlatado que vem, porque eles não conseguem plantar nada lá. Daí do Egito eu passei pela península do Sinai, né? Fui no Monte Sinai também e entrei no Oriente Médio. Passei em todos os países ali, na época a Síria não estava em guerra. O único país que eu não entrei foi o Iraque, que estava numa situação complicada na época. Mas passei em todos os países, Israel, Líbano, Jordânia, Síria. Entrei na Turquia. Na Turquia, que é um país difícil de se pedalar porque é muito, muito montanhoso, apesar de ser um país agradável, né? Os turcos são simpáticos também.
Na Turquia, o único trecho reto que eu encontrei, que eu estava feliz da vida por estar numa reta, eu fui atropelado por um caminhão. E daí, por sorte o caminhão não passou por cima de mim, era um caminhão de gasolina, sabe, desses bem pesados. Ele entrou no acostamento, os turcos dirigem de uma forma péssima. Então, se você um dia for pedalar na Turquia, fique esperto com as montanhas e os motoristas que eles dirigem muito mal. Daí depois desse acidente, eu consegui consertar a bicicleta, me consertei também e continuei viajando para entrar finalmente na Europa, que era o último continente da viagem. De certa forma, um continente mais esperado, porque depois de tanto perrengue, né, tava na hora de eu relaxar um pouco. Mas mesmo assim, achando que eu ia relaxar, não foi bem isso que aconteceu. Porque conforme eu entrei na Europa, eu peguei um finalzinho do verão e daí já veio o outono, e o outono e inverno na Europa eles são bem frios, que dificultam bastante a pedalada. Às vezes neva, os dias são muito curtos, chove muito. Veio aquela crise financeira de 2008, 2009, né, que fez o dinheiro encolher e o patrocínio acabou. Então eu sabia que a viagem estava acabando, mas eu tinha que me virar para fazer esse último trecho da viagem, né? Eu não queria que a viagem, acabasse pela metade, né? Ou que eu tivesse que cortar uma parte. Então continuei viajando pela Europa e tal, de uma forma mais rápida, ficando muito na casa das pessoas que eu tinha conhecido na viagem. Tinha conhecido muitos europeus, então ficava aqui e ali, eles me ajudavam muito. E depois, quando chegou o inverno mesmo, eu fiquei na casa de um amigo que eu conheci no Irão, um espanhol, em Alicante, que era a parte onde o inverno era menos forte ali na Europa. Esperei o inverno passar, ainda fui para o Marrocos e depois minha última pedalada eu passei por Portugal e Espanha. E daí da Espanha eu tomei um avião para chegar aqui no Brasil. Só que como eu não queria só chegar em São Paulo, queria ainda pedalar um pouco mais, eu cheguei em Salvador e daí de Salvador eu pedalei até São Paulo, fazendo esse último trecho, né? E daí já sentindo que a viagem ia acabar. O final da viagem é uma parte difícil também, porque você se acostuma a viver na estrada, cada hora no lugar. Então quando você chega no lugar e você tem que falar, poxa, eu vou ficar aqui, né? No caso São Paulo, vou ficar aqui, vou morar um tempo. E eu saí como advogado, sabia que não dava mais para ser advogado de novo, colocar uma gravata. Então foi um período de readaptação relativamente longo também, até me reencontrar em casa, né? Pessoal, o programa Vamos Pedalar fica por aqui hoje. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens, reportagens e muito mais. Enquanto isso, vamos pedalar?